Olá, tudo bem? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui no nosso segundo vídeo de um projeto maravilhoso, a qual Deus tem me feito um chamado e tem nos chamado para esta grande obra. E o Senhor, Ele me deu de presente uma estrutura a qual eu sou muito grato. E eu fico muito agradecido com a presença de vocês aqui. Hoje nós vamos colocar mais um tijolinho nessa construção, nesse projeto, a qual Deus nos batizou como um projeto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos são Atos dos Apóstolos, atos da igreja primitiva, da igreja fiel, da igreja que existe uma promessa do Messias, de um arrebatamento e da ressurreição dos mortos. Aqui nós iremos abordar vários assuntos pertinentes aos Atos dos Apóstolos, porque os Atos, eles dizem muito, e nós estamos fundamentados nessa fundação bem alicerçada em uma rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual entregou a sua vida por amor da minha vida e da sua vida. Se porventura você se encontra com a situação em qual você precisa de ouvir uma palavra, ter uma direção, começar um novo rumo na sua vida, eu quero te dizer que você está no lugar certo. O meu nome é Wanderson Ribeiro. Eu vou estar junto com vocês nesta construção e junto nós iremos crescer. Hoje nós iremos para o segundo vídeo. É uma maratona, é uma jornada de oração, 3 vezes ao dia, conforme o nosso irmão e profeta Daniel, ele executou na sua vida. Os registros mostram que ele 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, em posição de reverência, e orava a Deus. E os estudos teológicos, os estudos na Escritura, nas Escrituras, levam a entender que ele fazia isso na 3ª hora do dia do judeu, que é às 9 horas da manhã para nós. Ele fazia isso à 6ª hora do dia, que era ao meio-dia para nós. E há ali uma pequena divergência ou um ajuste de tempo, mas isso não é relevante, porque alguns estudos dizem que ele orava às 15 horas e outros estudos conduzem ele às 18 horas. O que mais é importante aqui na fundação de Atos dos Apóstolos é dizer que esse homem de Deus, esse servo de Deus, separado para uma grande obra, através de um grande chamado, ele manteve uma consistência de comunhão com Deus 3 vezes por dia, e essa consistência o levou ao ápice de magnificar o nome do Deus vivo, e assim ele é agraciado, tendo o seu nome perpetuamente lembrado até os dias de hoje. Certamente, ao longo da jornada de Atos dos Apóstolos, nós iremos conversar sobre o Velho Testamento e iremos parar no livro do profeta Daniel para nós podermos mitigar, saborear aquilo que tem de melhor entre as letras, as páginas do livro do profeta Daniel. Mas hoje nós estamos iniciando um projeto
de Atos dos Apóstolos. Projeto ousado, onde nós iremos apresentar a igreja primitiva na sua essência, na sua grandeza e com a sua esperança voltada na promessa. E nós iremos realizar isso passo a passo, sem complexidade, sem palavras eruditas, mas da forma a qual o Senhor tem nos orientado para este início. Um início simples, um início muito manso e suave, para que todos possam entender com facilidade. Nós estamos aqui, eu e o Senhor, à disposição para atender todos aqueles que desejarem. Porque esta obra é uma obra redentora, a qual o nome do Senhor há de ser glorificado. Nesse momento, nós não iremos citar nenhum capítulo e nenhum versículo da Igreja de Atos dos Apóstolos. Ela somente será lembrada através de comentários do que é que está acontecendo. Porque nós estamos agora na construção das 4 colunas que sustentam esta igreja primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, e que existe até o dia de hoje, não em todos os lugares, não de todas as formas, mas de uma forma diferente. Mas nós iremos evidenciar como encontrar a igreja de Atos dos Apóstolos nos dias de hoje. Mas nessa hora eu te convido a estar comigo, cavando um buraco, tirando as pedras, para erguermos 4 colunas, as 4 colunas principais que sustentam essa obra maravilhosa. 4 colunas que são proféticas e que têm todo um significado diante de todas as coisas. Eu vou deixar aqui bem claro para que vocês possam também meditar junto comigo e que nesse segundo vídeo você possa entender a simbologia dessas 4 colunas. A primeira coluna, a que nós estamos lendo, que já foi lido na introdução, na apresentação do projeto Atos dos Apóstolos, começamos no livro e iremos dar seguimento no livro de Mateus. E o livro de Mateus, ele tem uma simbologia. O livro de Mateus, ele aponta para o Messias prometido no Velho Testamento. Mateus mostra o Senhor Jesus Cristo como uma promessa, como um Messias, aquele que tem autoridade de resgatar o homem através da profecia, da esperança, da fé. De pessoas que buscavam a Deus no formato de um tabernáculo que já estava perdido devido à corrupção do coração do homem. Então, o apóstolo Mateus, que foi chamado por Jesus Cristo, ele descreve o que ele viu dos atos de Jesus Cristo. Por isso que a palavra dele é messiânica, apontando para o prometido, com uma descrição muito precisa através dos livros do Velho Testamento. Nós iremos ver várias citações no livro de Mateus, mostrando o Senhor Jesus no Velho Testamento. E logo em seguida, nós temos o livro de Marcos, que é um livro rápido,
um livro pequeno que aponta o Senhor Jesus como servo, aquele que veio para servir. E o serviçal é aquele que chega, serve e sai. Rápido, eficaz, eficiente, exequível e sempre recebendo um elogio pelos seus serviços. Então, Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo. E nós temos Lucas, uma visão já de um doutorado, um homem já em formação de doutor. Ele já apresenta o Senhor Jesus como homem, como filho do homem. Ele disseca Jesus Cristo parte a parte, mostrando a parte humana do Senhor Jesus, já preparando de uma forma perfeita para os atos que já Lucas escreveu antes. Em ambos capítulos do seu livro. Então, Lucas mostra Jesus Cristo como filho do homem, já preparando uma ação perfeita para os atos que ele descreve com perfeição. E finalizando, nós temos o livro de João, que é o livro do profeta, a qual está escrito, é aquele que Jesus mais amava. O Evangelho do Amor, onde ele mostra Jesus como o Verbo. Ele mostra ali a transição de Jesus Cristo do resplendor da sua glória, fazendo a transição para o Verbo, para ser exequível na raça humana. Jesus é apresentado pelo amor, ali das palavras do livro de João, os detalhes minuciosos, amorosos, apresenta Jesus como o Verbo. Essas 4 colunas, elas fundamentam a Igreja de Atos dos Apóstolos. Ela fundamenta, ela dá o alicerce, ela dá a base, porque Jesus, como nós observamos no primeiro vídeo, Jesus é a pedra de esquina, pedra angular, pedra perfeita. Então, nesse horário das 15 horas, o horário da oração, eu convido a todos vocês a nós orarmos. Não importa o horário que você venha estar, se vai ser de noite, que você vai ver, mas o importante é que você aproveite bem esse momento e faça a sua reflexão, independente do seu credo, da sua visão de um poder superior, crendo em um ou não. O importante é a sua vida, é o ser humano que você é. O importante é essa transmissão de vida, de esperança, de humanidade, de união, que nós estamos agora, que nós chamamos de comunhão. Você de qualquer etnia, de qualquer idioma, de qualquer conhecimento, pode ser agraciado sendo alto, baixo, claro, moreno. Não tem discriminação, porque somos todos seres humanos e estamos aqui para aprender um pouco mais daquele que nos revela. Porque aqui nós estamos falando do Senhor sem um script pré-definido, a não ser a própria palavra de Deus. Ela sim, ela vai ser lida na íntegra. Os comentários são comentários que são inspirações,
vindo da parte de Deus. Por isso, nesse momento, eu peço a você a reverência para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Nesse exato momento, eu te convido a abrirmos a Escritura no livro de Mateus, no capítulo 2 da nossa espada, da nossa Bíblia, para nós lermos juntos este capítulo. E a palavra de Deus nos diz assim no livro de Mateus, capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e eu e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o teu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinha visto no Oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. A fugida para o Egito, as matanças dos inocentes. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demorar-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe. De noite, e foram para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, em todos os seus contornos,
de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouve uma voz, uma grande lamentação, um grande choro, um grande pranto. Raquel chorando, os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe e se foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquilau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos, por divina revelação, foram para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado o Nazareno. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós oramos ao Senhor neste momento pela leitura da Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, por este conhecimento que o Senhor acabou de nos ofertar através da leitura da Escritura Sagrada. Sabemos que ela contém grandes mistérios e grandes revelações. Que o Teu Espírito possa encontrar lugar no nosso coração e assim através da Tua Palavra, sempre a Tua Palavra, ela possa encontrar lugar no nosso coração, ela possa fazer morada e ali habitar e operar uma transformação. Isso, Senhor, eu te peço para a minha vida, para a vida da minha família, para todos aqueles que terão oportunidade de ouvi-la, para que o Teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. E assim, edificamos, assentamos mais um tijolinho desse projeto maravilhoso que faz o meu coração vibrar, porque se eu pudesse já revelar aquilo que o Senhor já está mostrando, já mudaria todo o percurso novamente. Então, eu vou guardando e anotando e entregando na medida do possível. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor é aquele que, quando promete, Ele cumpre, e quando Ele cumpre, Ele guarda, Ele zela, Ele vela. Se Deus tem um chamado na sua vida, tem um propósito na sua vida, eis aqui uma palavra de preservação para você. Não importa a perseguição, não importa o momento que você está vivendo. O importante é que o Senhor, Ele se manifesta em divina revelação, Ele se manifesta da maneira que Ele entende que você vai conseguir entender que Ele está falando com você e vai guiar os teus passos para o caminho certo. Acredite, tenha fé. E eu te convido a continuar edificando comigo esta grande obra, construindo este grande projeto. Atos dos Apóstolos
é algo além do imaginável, é algo surpreendente que Deus quer se manifestar ao planeta inteiro, porque é chegado o momento, é chegado a hora. Nesta hora eu agradeço a todos por estarem aqui comigo nesta reflexão, neste momento. Já gostaria de pedir a gentileza de você que me assistiu até nesse momento, nesse finalzinho, que você possa deixar o seu like, que você possa fazer o seu comentário, porque eu vou ler e responder, e que você possa também compartilhar esse pequeno momento e compartilhar o meu canal, porque eu vou estar em uma jornada junto com vocês. Eu deixo aqui o meu abraço, eu deixo aqui os meus mais sinceros votos de alegria, principalmente nesse dia onde se inicia esse grande projeto, o primeiro dia do ano, onde iremos maratonar juntos. E que o nome do Senhor, Jesus, o Cristo, Messias, possa ser glorificado, para que o nome do nosso Deus, nosso Pai, ele possa ser proclamado entre as nações. Para todos, aqueles que crerem e que não crerem, que entendem e não entendem. A todos, a paz do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.